Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos os nossos queridos que se encontram nas redes sociais, os que estão presentes. Vamos dar continuidade aos estudos da manhã de hoje, essa terça-feira, dia 28, né, Priscila? Dia 28 de novembro. E hoje, agora, vamos estudar obras póstumas. Mas antes, vou fazer a leitura aqui do Evangelho e fazer a nossa prece. Aqui no Evangelho, deixa eu abrir aqui. É o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Missão do homem inteligente na terra. É o item 13. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das maiores inteligências da terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Se Deus, nos seus desígnios, nos fez nascer em um meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, é porque quis que fizesseis uso dela para o bem de todos. É uma missão que Ele vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver as inteligências retardatárias ao vosso redor e conduzi-las a Deus. Vamos elevar nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, pedir que mereçamos o amparo da espiritualidade amiga desta casa, trabalhadores incansáveis, que tanta paciência têm conosco, que ainda temos tanto que aprender. Vamos agradecer a espiritualidade amiga que nos sustenta, o Senhor altivo, os outros queridos irmãos e irmãs, trabalhadores de todos os setores de nossa casa. Vamos pedir auxílio ao nosso querido mestre Kardec e que, em nome do amor que vibra nessa casa, possamos compreender todos os ensinamentos que iremos fazer leitura na manhã de hoje. Obrigada, mestre querido, obrigada ao nosso Pai Celestial por todas as oportunidades de aprendermos mais nessa casa amorosa, sustentada por tantos espíritos carinhosos e pacientes com as nossas imperfeições. E assim, em nome dos espíritos que sustentam nossa casa, em nome do amor, em nome do nosso amado Mestre Jesus e, acima de tudo, no nome de Deus, que possamos dar início ao estudo do livro Obras Póstumas, nesse momento. Graças a Deus.
Então, gente, meus queridos amigos e amigas que gostam e estão acompanhando o estudo desse livro, vamos dar continuidade a esse estudo. Eu estou aqui ao pedido do Newton, que ele está com um compromisso. Se ele puder, ele se junta a nós. Eu vou estudar junto com vocês, porque, como eu já disse bastantes vezes, eu não sei nada, gente, ainda tem muito que caminhar. Nós paramos no livro da CELD, esse livro aqui. Quem estiver com esse livro, na página 316. E quem não estiver, nós continuamos ainda naquele capítulo Extratos em Extenso, extraídos do livro das previsões. E o título do estudo da manhã de hoje é Regeneração da Humanidade. E aí Kardec vem escrevendo aqui. Isso aconteceu em Paris, no dia 25 de abril de 1866. É um resumo das comunicações dadas pelos senhores M e T em estado sonambúlico. São mensagens que esses dois médios passaram a Kardec. Regeneração da humanidade. Os acontecimentos precipitam-se com rapidez. Assim, não vos dizemos mais como outrora, os tempos estão próximos. Nós vos dizemos agora, os tempos chegaram. Por estas palavras, não suponhais um novo dilúvio, nem um cataclismo, nem uma convulsão geral. Convulsões parciais do globo aconteceram em todas as épocas e se produzem ainda porque decorrem de sua constituição, mas não estão aí os sinais dos tempos. Nós sabemos, que os tempos chegaram. E vocês vejam bem, desde aquela época, no dia 25 de abril de 1866, lá no final do século XIX, Kardec já estava falando sobre essas situações pelas quais o planeta iria passar. E nós estamos, assim, às portas dessas situações, Basta a gente prestar atenção nos acontecimentos que vêm se desenrolando, não só no nosso país, como em outras nações. Acontecimentos nos setores sociais, das populações, acontecimentos em relação a cataclismos, muita chuva, terremotos, vulcões que estão acordando, quem acompanha aí as redes sociais, vamos ver lá na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, a terra se abrindo, são coisas assim nunca vistas, pelo menos nesses últimos 2 séculos, século XX, o século XXI, que se iniciou há pouco tempo. Eu pelo menos, já estou um bocado de tempo no planeta, tenho mais de meio século, e nunca tinha visto esse tipo de acontecimento. Mas o Kardec está nos dizendo que essas convulsões parciais do globo, elas vêm acontecendo há muito tempo, há milhares de anos que o nosso globo terrestre passa por essas situações, por esses cataclismos. Isso é natural, porque o nosso planeta, embora não pareça, pela quantidade de milênios e de milhões de anos da sua formação, ele ainda é um orbe jovem,
e a Terra ainda está se acomodando, né? Ainda está, como que eu vou dizer, se equilibrando, se harmonizando. E, claro, junto com a Terra, com essas transformações na Terra, a humanidade também passa por transformações. E, todavia, tudo o que está predito no Evangelho deve se cumprir, e se cumpre neste momento, assim como o conhecereis mais tarde. Mas não tomais os sinais anunciados, senão como figuras, das quais é preciso extrair o espírito e não a letra. A gente não pode seguir ao pé da letra o que está acontecendo, que as pessoas vêm dizendo, ou o que está escrito. Todas as escrituras encerram grandes verdades sobre o véu da alegoria. E foi porque os comentadores apegaram-se à letra que se transviaram. Faltou-lhes a chave para compreender-lhes o verdadeiro sentido. Esta chave está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo invisível que o Espiritismo vem nos revelar. Daqui em diante, com o auxílio desses novos conhecimentos, o que era obscuro torna-se claro e inteligível. E como ele disse, né, todas as escrituras falavam dessas transformações porque nós iríamos passar. Está lá no Apocalipse de João, lá na Bíblia, né, e em outros livros, no Torá, em outros livros, na Índia se conhece essas transformações, né? Mas assim, como ele está aqui dizendo, esses médiuns estão explicando, as pessoas se preocuparam muito ao pé da letra do que estava escrito ali. E não se preocuparam em se desenvolver mais, em buscar mais conhecimentos para compreender melhor estes sinais. João, por exemplo, quando escreveu o Apocalipse, quando você lê, é difícil entender, porque são figuras, são coisas, são situações em que ele escreve em metáforas. Nem ele mesmo, acredito eu, poderia precisar o que iria acontecer. Imagina, há mais de 2000 anos, ele viu essas cenas, isso foi mostrado a ele pela espiritualidade, e ele passou à escrita. E se a gente pega lá o Apocalipse e vai ler, é difícil compreender, porque tem um monte de imagens, coisas que ele enxergou e que teriam que ser interpretadas. E para a gente compreender melhor, a gente precisa do nosso conhecimento científico. A ciência nos ajuda e o Espiritismo também. Ele vem abrir os nossos olhos, nossos ouvidos. A gente começa a entender as coisas de uma forma mais clara, mais possível, e não fantasiar, e não ficar delirando em coisas que não vão acontecer. Vamos dar continuidade aqui. Tudo segue a ordem natural das coisas, e as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Não há como mudar a lei de Deus. A lei divina é uma só e ela não muda. Deus não muda de ideia. Não vereis, portanto, nem milagres, nem prodígios, nem nada de sobrenatural, no sentido vulgar dado a estas palavras. Não olheis para o céu para procurar sinais precursores, pois não os vereis absolutamente,
E aqueles que vos os anunciarem, enganar-vos-ão. Olhai, porém, em torno de vós, entre os homens, e aí que os encontrareis. É para prestar atenção nas coisas que vão acontecendo ao nosso entorno. Lembrem lá que Jesus disse: haverá falsos cristos e falsos profetas. Tem muita gente aí na internet falando um monte de coisa, que vai acontecer isso, que vai dar aquilo, que não sei o quê. Mas não prestem muito atenção, que muitos têm boa vontade, e até alguns dizem algumas coisas que são verdadeiras, mas nem tudo. Então vamos observar aos homens, a atitude dos homens. Não sentis como um vento que sopra sobre a terra e agita todos os espíritos? O mundo está à espera e como tomado por um vago pressentimento de que a tempestade se aproxima. Você vê, Kardec falava isso lá atrás, né? E a gente está sentindo isso claramente hoje. Entretanto, não acrediteis no fim do mundo material. A Terra tem progredido desde a sua transformação. Ela deve progredir ainda e não ser destruída. Mas a humanidade chegou a um dos seus períodos de transformação. E a Terra vai elevar-se na hierarquia dos mundos. Então, uma coisa óbvia: se a Terra vai se elevar na hierarquia dos mundos, nós já dissemos, está aí nos livros, no livro dos Espíritos, na Gênese, a Terra sairá da sua situação hoje de provas e expiações e vai subir mais um degrau, que é o mundo de regeneração. Então, se o nosso mundo, nosso orbe chamado Terra, vai se elevar, a humanidade tem que se elevar. Nós temos que acompanhar essa transformação, senão não seremos capazes de continuar habitando-a. Não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho e do fanatismo, que se desmorona. Cada dia leva consigo alguns destroços. Então, como eu disse, nós temos que mudar, temos que abandonar coisas que ainda arrastamos até hoje. O orgulho, a vaidade, o apego à matéria, a busca incessante dos prazeres. E vai por aí, né? Então, se o nosso mundo vai evoluir, a humanidade também vai evoluir. Nós temos, isso depende de quem? De Deus? Jesus vai levar a gente no colo? Não, precisamos nos modificar o mais rápido possível, lógico. Claro, gente, a evolução não dá saltos, ninguém vai sair de um ponto em que se encontra nessa encarnação e, assim, 2 semanas depois vai virar um anjo. Não, não é assim. As coisas são devagares mesmo, a gente precisa de um tempo. Mas a gente pode ajudar, não é? Vamos estudar, vamos prestar atenção nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Vamos prestar atenção nas coisas que não nos servem mais, que não nos atraem mais. Vamos nos cercar de coisas boas, de positividade, de amor ao próximo. Vamos tentar compreender o desequilíbrio dos nossos irmãos,
que estão à nossa volta, que estão lá, nossos parentes com os quais convivemos. Vamos ter mais paciência. Quem não tem paciência, procure ter. Né? Assim, aquela coisa que antigamente se falava, conta até 10, quando você achar que vai perder a cabeça, conta até 10. Como dizia Chico Xavier, encha a boca com água, a água da paz. Lembram? Então, você conta ali, você fica, vai passar. Aquele teu desequilíbrio momentâneo pode ser controlado. Isso deve-se à disciplina. Ah, mas não dá tempo mais, eu sou assim, eu não vou mudar, vou morrer assim. Não, gente, é possível mudar. Que mudemos pouquíssimas coisas, mas mudemos para o melhor, para sermos pessoas melhores. Isso é importante. Deixa eu ver aqui onde é que eu parei, gente, desculpa. Então, o egoísmo, o orgulho do fanatismo se desmorona. Tudo terminará através dele com a geração que se vai, e a nova geração erguerá o novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Novos espíritos estão chegando ao nosso planeta, muito inteligentes, moralmente mais evoluídos, né? Pessoas que estavam no plano espiritual se aprimorando, estudando, buscando se melhorar. Eles estão voltando ao orbe e outros irmãos que podem estar vindo de outros planetas para nos ajudar nesse momento de transição. Então, quem insistir em continuar com as mesmas tendências, vai ter muita dificuldade de acompanhar essa transformação do planeta. De mundo de expiação, a Terra é chamada a se tornar, um dia, um mundo feliz, e habitá-lo será uma recompensa, ao invés de ser uma punição. O reino do bem deve suceder ao reino do mal. Para que os homens sejam felizes na terra, é preciso que seja povoada somente por bons espíritos encarnados e desencarnados, que quererão apenas o bem. Tendo chegado esse tempo, uma grande emigração se efetua neste momento entre os que a habitam e os que fazem o mal pelo mal, e que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos, porque acarretariam para ela, de novo, a perturbação e a confusão, e seria um obstáculo ao progresso. Eles irão expiar seu endurecimento em mundos inferiores, para onde levarão seus conhecimentos adquiridos e que terão por missão fazê-los adiantar-se. Serão substituídos na terra por espíritos melhores, que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade. Assim como aconteceu em Capela. Lembram dos espíritos que vieram ao nosso mundo há alguns milhares de anos atrás? Eles teimavam em suas... persistiam no mal, moralmente não estavam acompanhando a evolução do seu orbe e foram convidados a vir habitar o nosso planeta. Deve ter sido um sofrimento horroroso, né? Porque esse mundo, segundo a gente estuda, já estava bem desenvolvido. A medicina, a engenharia, a arquitetura, as ciências em geral, né?
Tudo estava em abundância. Mas havia aqueles espíritos que insistiam em perturbar, em trazer situações desagradáveis, desequilibrantes, desarmoniosas ao orbe. Eles estavam atrapalhando. Por isso foram retirados do planeta e migraram para o nosso orbe. E olha que eu acredito que ainda tem alguns por aqui, que ainda não conseguiram compreender a missão que temos, né? Qual é o sentido da existência dos seres humanos, que é evoluir. E muitos se apaixonaram por esse planeta, acredito também. Apesar de terem vindo de outro orbe, eles resolveram ficar aqui para nos ajudar, né? Para ajudar na evolução do planeta. Muitos deles estão encarnados e muitos estão trabalhando no plano espiritual. A terra de Sêmulo não deve ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá da mesma maneira, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Então vamos prestar atenção aqui. A geração atual desaparecerá gradualmente. Tem muita gente achando que a terra vai rachar, que vai morrer um monte de gente, todo mundo vai mergulhar nas profundezas, que a gente vai olhar para o céu e vai ver caravanas de transportes aéreos levando as almas, todo mundo ao mesmo tempo. Não, gente, Deus é amor. A todos será dado chances de despertarem, de se melhorarem, de começarem a vibrar segundo a lei do nosso Pai. Então isso é uma situação gradual. Já está acontecendo desde o tempo de Kardec. Não pensem vocês que isso se dá assim subitamente. Não, é lentamente. Vai embora todo mundo, vai abrir um buraco no céu e todos os malvados vão embora. E aí o céu se fecha e só vai ficar quem é bonzinho. Não, não é assim. É uma coisa lenta e gradual. É preciso que todos tenham sua chance de se modificar e de desejarem fervorosamente ajudar a alavancar o nosso planeta a mundo de regeneração. Tudo se passará, pois, exteriormente, como de hábito, com esta única diferença. Mas essa diferença é capital. É que uma parte dos espíritos que nela encarnavam não mais encarnarão. Muitos de nossos irmãos estão no plano espiritual e não voltarão à Terra tão cedo, porque a forma como eles vibram, a sintonia deles não acompanha mais a sintonia do nosso orbe. E olha que o nosso orbe está assim, em convulsões, né? Mas ele já não é mais capaz de acompanhar. Então, eles já estão em preparação para ir para outro orbe que tenha mais a ver com a sua sintonia, com as suas necessidades. Numa criança que nasça, em vez de um espírito atrasado e propenso ao mal, que nele estaria encarnado, será um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Olha o que o Kardec colocou aqui, tem até em letra diferente para chamar a atenção. Não significa que seja um espírito luminoso, mas um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Ele não quer mais fazer o mal. Não significa que ele seja evoluidíssimo. Não. Ele deseja o bem,
ele quer ser uma pessoa melhor. Esse espírito quer uma chance de mostrar que ele é capaz de acompanhar a nova ordem que o nosso planeta vai começar a vibrar daqui a um tempo. Trata-se, pois, muito menos de uma nova geração corporal do que uma nova geração de espíritos. Assim, os que esperavam ver a transformação se operar através de efeitos sobrenaturais e maravilhosos vão ficar muito decepcionados, né? É o que eu acabei de dizer, ninguém vai ver nada de coisa maravilhosa. É gradual, é lento, está acontecendo desde o século XIX, desde o advento do Consolador prometido, a doutrina espírita. Foi por isso que Deus enviou, que Jesus enviou o Consolador prometido, para nos ajudar a nos prepararmos para esse momento. Nós estamos mais atentos, nós entendemos melhor as situações. Não vamos ficar delirando com coisas, com rituais, com dogmas, não. Vamos acompanhar a ciência, a evolução das coisas. Nós não acreditamos na morte. Nós sabemos que os espíritos continuam lá, nossos queridos. Ninguém está apartado dos seus amados. Eles nos aguardam no plano espiritual. E isso é uma libertação. Estamos compreendendo aquilo que Jesus não podia ensinar quando aqui esteve, encarnado. Porque nós, eu espero que eu não tenha estado lá, mas aqueles que lá estiveram com Jesus, muita coisa não compreenderam, porque não tinham capacidade ainda. Por isso o advento do Consolador prometido. A época atual é da transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, assistis à partida de uma e à chegada de outra. A partida de uma geração e a chegada de outra. E cada uma já se assinala no mundo através dos caracteres que lhe são próprios. As duas gerações que sucedem uma à outra têm ideias e visões inteiramente opostas, pela natureza das disposições morais, mas, sobretudo, pelas disposições intuitivas e inatas, e é fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. É só a gente observar as pessoas, os jovens que estão aí, aqueles que ainda estão arraigados no deboche, na maledicência, e aqueles outros que são tão compenetrados de suas obrigações. Quantos jovens nós temos visto estudiosos que não estão preocupados com bobagens que a nossa geração se preocupou. Eles querem estudar, querem trabalhar, querem ajudar. São tão maduros, né? Então aqui ele vai falando que as duas gerações vão se sucedendo. A cada 100 anos, a cada século, né, da nossa sociedade, uma geração inteira é substituída. Porque as pessoas, quem vive um pouco mais de 100 anos, são raras ainda, né? Mas então, a cada 100 anos, gerações são substituídas. As velhas vão indo embora, as antigas, e vêm as novas. Essas novas, somos nós mesmos que já nos aprimoramos lá no plano espiritual. A gente vem se aprimorando a cada encarnação. A nova geração, tendo que fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces,
olha o que eu estou falando, né? São maduros, aliadas ao sentimento inato do bem. São pessoas mais bondosas, gentis, em tudo, no jeito de falar, na forma de agir, de se dirigir aos outros, e das crenças espiritualistas. As crianças já estão vindo assim, não querem comer carne, você fala de Deus com elas prontamente aceitam e falam, não, eu já sabia disso, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. O que é sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior, óbvio. E aonde eles aprenderam isso? Na reencarnação anterior deles, eles cometeram seus erros, eles aprenderam uma série de coisas, foram ao plano espiritual, tiveram tempo de repensar suas atitudes e escolhas e procuraram estudar e se aprimorar, para aqui voltar e falar, não, agora eu aprendi, agora eu vou fazer melhor. Eu serei uma pessoa melhor no orbe. Ela não será composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores. Olha o que eu disse, não significa que serão todos superiores, mesmo porque é um planeta de regeneração. Quando todos são superiores, é um planeta feliz, é outro plano que a gente um dia alcançará. Mas daqueles que, já tendo progredido, estão dispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. O que é um planeta de regeneração? Aí não vai ter mais ninguém pensando bobagem? Vai, lógico que vai. Mas ele tende a querer ser melhor. Ele vai buscar se melhorar, sintonizar com a espiritualidade maior. É isso. O que distingue, ao contrário, os espíritos atrasados é, primeiramente, a revolta contra Deus, pela negação da providência e de qualquer poder superior à humanidade. Depois, a propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternais do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez, enfim, a predominância do apego a tudo que é material. Então, a gente diferencia dessa forma um espírito atrasado de um espírito que está a caminho da evolução. Né? Eles não acreditam em Deus, eles dizem que dependem deles mesmos, que essa vida é uma só, que a gente tem que aproveitar, tem que fazer tudo que é bom, buscar o prazer. É isso. Desses vícios é que a Terra deve ser expurgada pelo afastamento daqueles que se recusam a emendar-se, porque são incompatíveis com o reino da fraternidade, e os homens de bem sofrerão sempre ao seu contato. Imagina, está todo mundo já no plano de regeneração, caminhando para isso, e fica aquele grupo ainda insistindo em gastar muito, em beber muito, em fazer loucuras mil, assim, só pelo prazer de sentir coisas diferentes, coisas materiais que não levam a nada. A matéria é importante? Sim. Nós precisamos da matéria, do dinheiro, do nosso corpo. Precisamos, porque é a forma que temos de nos relacionarmos com o orbe terrestre, que é uma grande escola, um grande hospital. É aqui que nós vamos provar que aprendemos, que conseguimos nos superar.
Mas tem aqueles que não estão interessados. E aí ficam atrapalhando. É a mesma coisa que numa sala de aula, todos os alunos estão afinados a prestar atenção no professor. Mas tem aquele grupinho que normalmente senta lá atrás e fica rindo, fica chamando a atenção do colega, fica fazendo piadinha, fica falando alto, debochando do professor. Eles atrapalham aqueles que estão interessados na aula. O que o professor vai fazer? Vai chamar a atenção, vai dar uma chance e, se não conseguir, vai tirá-los de sala. Vão lá conversar com o diretor. E muitas vezes não adianta conversar com o diretor, né? Porque continuam fazendo piadinha. Que pena. Que pena. Estão perdendo tempo com bobagens. A terra libertar-se-á deles, esses irmãos difíceis, né? E os homens caminharão sem entraves na direção do futuro melhor, que lhes está reservado nesse mundo, como recompensa pelos seus esforços e sua perseverança, esperando que uma depuração ainda mais completa lhes abra a entrada dos mundos superiores. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Através dessa emigração dos espíritos, não se deve entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra. Isso é importante, tá, gente? Eu estou atrasado, eu não vou conseguir ficar aqui. Bobagem. Muitos retardatários, aqueles que não conseguiram ainda se livrar de algumas imperfeições, vão continuar no nosso planeta, porque eles têm a vontade de se melhorar. Serão expulsos da terra e relegados a mundos inferiores. Muitos, ao contrário, aí voltarão, pois muitos cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Neles a casca era pior do que o fundo. Uma vez subtraído a influência da matéria e dos preconceitos do mundo corporal, a maioria verá as coisas de uma maneira completamente diferente. Gente, quando a gente desencarna e vamos ao mundo espiritual, nós ficamos livres do corpo que nos abafa a inteligência e a capacidade de enxergar melhor. Então, quando a gente chega lá, a gente pensa, meu Deus, quanta besteira que eu fiz, como eu perdi tempo. Eu só pensava em dormir, comer, me divertir. Minha mãe me pedia ajuda, eu não fazia nada, não queria, achava uma chatice aquilo. E outras coisas, né, que a gente não precisa ficar falando aqui. A maioria verá as coisas de uma maneira completamente diferente do que viam quando vivos, quando encarnados, porque vivos todos estamos, conforme tendes numerosos exemplos. Nisso são ajudados pelos espíritos benfeitores que se interessam por eles e que se esforçam para esclarecê-los e lhes mostrar o falso caminho que seguiram. Através das vossas preces e vossas exortações, podeis vós mesmos contribuir para seu melhoramento, porque há solidariedade perpétua entre os mortos e os encarnados, os vivos. Então oremos, né? Façamos preces aos nossos irmãos equivocados, não precisa numerar ninguém, é uma prece geral. Nós vamos querer que quando nós cheguemos ao plano espiritual, que os nossos queridos continuem fazendo preces por nós, para a gente despertar, para a gente melhorar. E nós podemos fazer já, desde já, isso por esses nossos irmãos. Nós daremos força e coragem a eles para se modificarem e retornarem ao nosso orbe. Aqueles poderão, portanto, retornar e se sentirão felizes por isso.
se sentirão felizes, por isso será uma recompensa. Então, mesmo aqueles que ficaram retardatários, eles podem se ter despertar no plano espiritual e terem mais chance, voltarão aqui e vão ficar felizes de poderem acompanhar a evolução do nosso planeta a mundos de regeneração. Que importa o que tenham sido e o que tenham feito, se encontram animados de melhores sentimentos. Longe de serem hostis à sociedade e ao progresso, serão auxiliares úteis, pois pertencerão à nova geração. Não haverá, portanto, exclusão definitiva, senão para os espíritos essencialmente rebeldes. Olha o que Kardec disse há mais de um século, há mais de 2 séculos atrás. Rebeldes. Os em que o orgulho e o egoísmo, mais do que a ignorância, tornam-se surdos à voz do bem e da razão. Mas até mesmo eles não estão votados a uma inferioridade perpétua. E um dia virá em que repudiarão seu passado e abrirão os olhos para a luz. Orai, portanto, por esses endurecidos, a fim de que se emendem enquanto ainda é tempo, pois o dia da expiação se aproxima. Infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá na cegueira, e sua resistência marcará o fim do seu reino através das lutas terríveis. No seu desvario, correrá para a sua própria perda, provocará a destruição e engendrará um sem número de flagelos e de calamidades, de maneira que nem o querer apressará o advento da era da renovação. E como se a destruição não marcasse com bastante rapidez, ver-se-ão multiplicarem-se os suicídios numa proporção inaudita, até entre as crianças. Isso a gente já vem ouvindo até o nosso querido Divaldo Franco falar em suas palestras, né? Que há uma possibilidade de aumentar o número de suicídios pelo desespero que as pessoas vão se encontrar. A loucura nunca terá atingido um número tão grande de homens que serão, antes da morte, riscado do número dos vivos. Aí estão os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se efetuará pelo encadeamento das circunstâncias, assim como dissemos, sem que nada seja derrogado nas leis da natureza. Contudo, através da nuvem obscura que vos envolve e no seio da qual ronca a tempestade, já vedes despontar os primeiros raios da nova era. A fraternidade lança seus fundamentos sobre todos os pontos do globo, e os povos estendem-se as mãos, a barbárie se familiariza no contato da civilização. Os preconceitos de raças e de seitas que fizeram derramar ondas de sangue extinguem-se. O fanatismo, a intolerância perdem terreno, enquanto que a liberdade de consciência se introduz nos costumes e se tornam um direito. As ideias fermentam por toda parte, vê-se o mal e tentam-se remédios, porém, muitos caminham sem bússola e se perdem nas utopias. O mundo está num trabalho imenso de criação
que teria durado um século nesse trabalho, ainda confuso, vê-se, todavia, dominar uma tendência para um objetivo, o da unidade e da uniformidade que predispõe à confraternização. Gente, já chegou a nossa hora. Esse capítulo é bem grande. Ainda falta um pedaço aqui que eu não vou conseguir terminar. Então, esse finalzinho aí na página 320, esse penúltimo parágrafo, a gente continua lendo na próxima semana, tá bom? Eu não posso ultrapassar aqui o tempo, até para ninguém ficar cansado. Muito interessante o texto, né? São notícias dadas por espíritos através do sonambulismo a 2 médiuns que trouxeram essas informações a Kardec em 1866. Então, chegou a nossa hora. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, que jamais nos abandona. Elevar nosso pensamento ao nosso Pai misericordioso, que habita em nossos corações, permitindo que não nos enganemos, não nos transviemos, a não ser por nossa própria vontade. Vamos agradecer a espiritualidade amiga dessa casa, a espiritualidade amorosa, que faz vibrar o amor do Cristo em toda extensão de nossa casa, em nossos corações, nos corações dos nossos queridos irmãos que nos acompanham através da internet, das redes sociais. Agradeçamos a todos que o amor continue vibrando em nossa casa, nos sustentando para que não caiamos, que nos mantenhamos firmes, seguindo os passos do nosso amado Mestre Jesus. Em nome do amor que vibra nessa casa, pedimos licença à espiritualidade amorosa que encerremos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.